Bom, vamos voltar para a segunda parte, depois dos comerciais. Conversar com o Rodrigo. A conversa tá genial, o Rodrigo tá entrando. E acho que agora vai ficar bem interessante a gente conversar um pouco sobre o projeto Caravela. O que você acha, Rô? A gente conversa um pouco sobre como foi essa Vamos dar. criação. Eu acho que super. E eu queria saber de você, mais o começo. Eu gosto muito de saber o não meu lado, você saber o lado teu, porque o Projeto Caravela, para mim, ela é real a manifestação disso tudo que a gente está falando até agora. Ela Perfeito, é o resultado disso. Então perfeito. é isso que é muito legal. Cara, no meu lado, assim, como cientista, tá? Eu nunca tinha entendido o que era a palavra entrepreneur. Eu não sabia o que era. Eu não sabia o que significava você ser tido como. Será que você ter um negócio pequeno te faz ser um empreendedor? Será que. Sabe, eu não conseguia compreender direito. E quando eu conversei com vocês, eu entendi que, na verdade, é um tipo de atuação em que você busca solução. Não necessariamente, cara, as pessoas que têm negócios pequenos, elas têm negócios pequenos, elas não são empreendedores. Tem empreendedores dentro de grandes corporações. Super. Então, vários empreendedores dentro de grandes corporações. Então, não necessariamente a corporação é um empreendedorismo. Uhum. Mas são pessoas que têm esse exercício. Então, quando eu conheci vocês, foi a percepção de que vocês buscavam soluções. E o que isso significava? Então, eu como cientista, claro, o que me move, o que me movia era o cuidado para com a natureza. É assim, eu gosto muito do que eu vejo, eu gosto muito do verde, eu gosto muito do azul, vamos assim dizer. Gosto muito de ouvir um equilíbrio de um ecossistema onde você vê pássaros, você vê borboletas, você vê, sabe? A gente gosta desse tipo de coisa. E eu sempre quis entender como a natureza funcionava. Uma vez que você está dentro da ciência e você percebe que pouquíssimas pessoas vão ter acesso ao artigo científico que você publica, porque está muito. Você percebe que é uma falha grotesca que tem na comunicação da área científica com as demais. E Até isso te interrompendo muito, muito rápido, Bruno, é que quando você falou isso pra gente, marcou demais. é Você chegou mesmo. a falar, você falou num número, assim, tipo, o cara que é tipo o cara sinistro do universo ter. É. Não, você imagina, eu falo isso até com a galera, com os outros cientistas, assim, eu falo, cara, vocês leram o artigo do cara que ganhou o prêmio Nobel de Química ano passado? O cara, não. Eu falei, você sabe quem são? Não. Eu falei, cara, esse artigo é revolucionário na linha científica. E esse artigo vai ser lido. E isso é uma verdade, tá? Então, assim, todos os artigos científicos que eu publiquei não tiveram mais de 5 mil pessoas que leram. Não tiveram. Se a Lady Gaga posta foto agora no Instagram, Exatamente. mais de, sei lá, em uma hora vão ter milhares de pessoas. Então a forma de comunicar, e o cientista nunca incorporou isto no seu linguajar, faz com que a informação que pode ser transformadora da sociedade fique restrita. E a gente Uhum. acha que não tem solução para certos impactos, que tem. Então, e eu lembro muito como foi essa estruturação, então, né? Naquela ligação que eu recebi tua, eu lembro que você falou assim, Bruno, conta pra mim, assim, existe uma maneira utópica de se limpar as águas? E eu lembro que eu falei assim, cara, e eu penso na utopia, até foi uma das coisas que eu conversei com o Lucas, a gente vê a utopia, até o Galeano conta a história de um filósofo que ele estava conversando e perguntaram para que se ele via a utopia. Né? E a Uhum. pessoa falou, cara, a utopia é que nem o horizonte, você caminha 20 passos em direção ao horizonte, o horizonte se afasta 20 passos de você. Se você Uhum. caminha 10 passos em direção ao horizonte, o horizonte vai se afastar 10 passos de você. Para que Perfeito. serve a utopia? Para isso, para você caminhar, para você Uhum. buscar constantemente esse horizonte. Maravilhoso. Então, qual é o teu horizonte? Qual é o meu horizonte na Total. pesquisa? Não é simplesmente descrever o meio ambiente, mas é descrever mostrando que a gente precisa fazer transformações para que a gente equilibre, para que a gente mantenha essa resiliência, para que a gente mantenha a estruturação, para que as novas gerações, vai com minha filha de 5 meses, que ela Fofinha. veja a natureza que eu vi. Eu quero isto para ela. E aí, quando você me perguntou, existe uma forma utópica de se limpar as águas? Eu fui pensando, pô, utópica, será que existe uma forma de limpar as águas em que eu tenho que caminhar constantemente na busca dessa limpeza?
Será que existe uma maneira disto? E foi um exercício. Então aquilo foi, cara, tem trocentas formas de se limpar as águas. Mas existe uma forma utópica? Aí o que significa isso? Existe uma forma não impactante. Existe uma forma que esteja em equilíbrio. Existe uma forma democrática de se limpar as águas, com todo o conhecimento científico que tem por aí, utilizando todo o potencial de comunicação que o design tem. Tem como a gente criar alguma coisa revolucionária, tida como utópica? Tem. E aí eu lembro que foi essa conversa assim, então, existem várias maneiras de se limpar as águas. Uma delas, que eu comentei, que já fala muito sobre a linha do design e do eco-design, que é a biomimética. Então, é você olhar para a natureza e você perceber que ela tem soluções para os teus problemas. E que basta você encontrar para qual microscópio ou qual telescópio você tem que olhar para realmente encontrar essa solução para o teu problema. Então, foi muito nisso, assim, e baseado na biomimética, os cientistas desenvolveram a forma, não era visto como biomimética, isso é caracterizado como biomimética, mas não era na época. Era assim, vamos fazer um produto que imita como os corais fazem fotossíntese. E aí criaram uma tela, e a tela que você vê aí, que a gente conversou um monte de vezes sobre isso, é a tela mais democrática aí de aquários para se limpar aquários. Põe a tela no aquário, depois de 2, 3 semanas lá a tela cresce um pouco de alga, você tira, raspa ela e põe de novo no aquário. Essa tela, em simbiose com bactéria, faz com que as algas cresçam, se proliferem, e isso faz uma depuração da matéria orgânica, existe toda uma decomposição ali com a simbiose com a bactéria, e a alga vai produzir a fotossíntese liberando o oxigênio. Então você vai purificando a água. Então nessa estrutura, os cientistas fizeram isso, tanto que todos os aquários do mundo aí têm, ou quase todos os aquários têm essa estrutura, esse algal turf scrubbing. E a ciência viu como uma forma super fácil, super barata, não tem custo algum, ninguém manda a conta da luz do sol para a alga pagar, então ela vai fazer crescer naturalmente. E aí era a ideia. Então vamos limpar um lago usando essa técnica. Aí os cientistas, claro, no seu isolamento, no seu fechado no laboratório, querendo inovar e não sabendo comunicar, o cara falou, cara, vamos botar um flutuador barato, vamos botar essa tela barata no meio do lago e o troço vai limpar. E aí saíram aqueles modelos que eu mostrei para vocês, que era um espaguete de piscina, assim, cara amarrado com a tela no meio, o cara joga isso no meio do lago, deixa aquilo crescer e fala, pá, criei uma forma linda de se limpar as águas. É super eficiente, é super democrático, é super tudo, mas quem é que vai comprar um troço desse? Quem é que vai querer ter um investimento para isso? E uma coisa que eu entendi muito desde que eu comecei a relação com vocês é a percepção de que os produtos hoje e os serviços, vamos assim dizer, precisam ser instagramizáveis. Então, no sentido de você precisa conseguir atingir um ponto de beleza, de estética, que as pessoas queiram tirar selfie com, ou queiram compartilhar no seu story com. Eles querem divulgar que eu faço parte disso, eu acredito nisto. Então, essa é uma forma real, verdadeira, democrática, limpa, tarará, de se melhorar o meio ambiente. Eu acredito nisto. E eu senti isso como uma necessidade. E como um cientista tão distante desse potencial, eu via que os meus artigos nunca iam ser lidos, a não ser que eu revolucione a forma de comunicar. E aí foi quando eu percebi que o diálogo com o design poderia me dar um potencial de comunicar coisas que eu vejo na ciência e dar para o designer um anteparo muito justo de se pautar os seus projetos. Perfeito. Com plena justificativa. Então eu acho que e foi sensacional. E aí eu lembro dessa discussão, dessa conversa assim de, cara, tem uma forma utópica, mas por que não funciona então? Porque é feia. Aí eu lembro assim, cara, nós somos designers. a gente pode embelezar o mundo com o projeto. Vamos fazer. E aí eu lembro que deu aquela inquietação, assim, cara, será que agora vai ser um momento de eu conseguir trazer parte dessa bagagem de tantos anos aí de graduação, mestrado e doutorado para conseguir realmente ter essa estruturação e dizer, cara, eu tô dentro do sistema, eu tô dentro da pesquisa, onde
a forma clássica. O meu produto científico é um artigo, eu tenho que publicar ele. Quase ninguém vai ler, mas é como o Conselho Nacional de Pesquisa avalia a nossa carreira, por exemplo. Então a gente tem que fazer isso. Mas eu não concordo com isso. E aquilo que você falou, eu quero implodir o sistema de dentro. Então, até depois da conversa, a Infinito Mare nasceu dessa vontade de fazer revolução, a vontade de inovar na ciência, a vontade de comunicar diferentemente, então fazer uma ciência contemporânea, vamos assim dizer, comunicar de forma contemporânea. Mas tudo foi baseado no Projeto Caravela. Tudo veio do olhar que vocês ensinaram e que eu consegui absorver nessa relação toda. E como que foi para vocês Foi a primeira vez que vocês tinham feito o projeto com cientista? Maravilhoso. Foi a primeira vez. Com um cientista maravilhoso, assim, foi. Não, esse foi o primeiro projeto, super. E pra gente foi muito legal e muito notável isso. É que a gente é muito rebelde com causa, assim. A gente é muito rebelde, muito inquieto. A gente é do contra. Chega a ser chato, assim. É um questionamento que a gente tem, depois de ter conversado muito com você, de ter aprendido tanto conversado tanto sobre o que já existe de artigo científico, o que existe de pesquisa, o que existe de inovação dentro da ciência, só que está dentro desse mundo, né? No máximo ali 5.000 pessoas, como você falou. E ao mesmo tempo, os designers e quem gosta de design está buscando design no mainstream do design. Quem quer buscar sobre inovação do design está indo para o Salão de Milão, por exemplo. É maravilhoso. A gente até escreveu um artigo agora para a Gazeta do Povo, que vai ser na próxima edição, que é até uma provocaçãozinha ao Salão de Milão, que nesse ano não teve, vai ter ano que vem só, por causa do corona. Mas quando você vai para o Salão de Milão buscar inovação, os projetos que estão lá lançados, eles são projetos que estão sendo desenvolvidos ali no mínimo um ano. E também existe uma coisa que hoje em dia, quem paga assim, pode expor em Milão, é simples assim. É mesmo? Então não existe uma curadoria, não existe uma coisa tipo como existia anos atrás, assim. E, pois bem, imagina que louco se todos os designers que estão buscando inovação lessem um artigo científico. Isso que ficou na nossa cabeça, assim, porque às vezes era uma coisa muito legal, é até legal de contar para a galera. O Bruno mandava para a gente relatórios, etc. Eu amo ler, eu amo ciência, eu amo absorver tudo, eu sou louco por conhecimento. E tinha coisas que eu lia e desistia. Eu falava, Bruno, beleza, mas eu confio em você. Tá muito difícil esse troço aqui, mas eu confio em você. Tá boa. E eu acho que o designer, ele tem muito dessa coisa de transformar uma coisa bem complexa numa coisa simples. E a gente usa de símbolos para contar isso. E a ciência, um artigo científico, só de falar, né, um artigo científico, assim, eu acho que principalmente para a grande galera leiga, já soa como uma coisa complexa. Puta, prêmio Nobel de Química, eu não vou entender nem o oi do cara ali. É um erro grande de comunicação que a gente tem, né? Porque, cara, meu Deus, é uma informação que é tão importante assim pra gente. Claro, não estou dizendo em específico o artigo do cara que ganhou o prêmio Nobel, mas esse conceito, né? Tem um potencial se a comunicação fosse outra. Exato, e até uma coisa tua, porque quando, especificamente você, Bruno, eu acho que o artigo X, assim, a gente não entenderia, mas quando a gente para conversar, de boa, assim, trocar uma ideia, nossa, a gente entende perfeitamente, tem coisas que a gente funciona como uma membrana, a gente acredita, né? A gente sabe o que a gente precisa, com que ingredientes a gente consegue cozinhar, a gente consegue criar ali alguma coisa. E a ciência, nossa, é uma fonte riquíssima, provavelmente a mais rica que existe para o designer. Criar uma coisa real de impacto. Se designer é criar significado, a gente deixa o significado do dia a dia das pessoas e do planeta mais poético, mais sustentável quando a gente olha para a ciência, é simples assim. Só que a ciência real tem esse problema que a gente viu, que primeiro, é uma forma de comunicação, que ela não é compreensível para a grande maioria, mas também ela tá para poucas pessoas. Uhum. Então, o que o design faz?
e pode fazer, e a gente quer que faça. A gente não é uma coisa que é só a Furf infinito criando, a gente quer que todos os designers aí, todos os cientistas que estão assistindo a gente, que agora durante a live, depois que vão assistir também, se incentivem, se sintam real provocados em fazer isso. Sabe esse projeto disruptivo aí que você quer fazer, designer? A ciência tem ali toda a fonte que você quer beber. Cientista, está revoltado aí porque nem dá bola pro negócio, troca ideia com o designer que todo mundo vai olhar o teu projeto. Então, acho que esse eu quero salvar, eu vou cortar essa frase. E aí a gente parte dessa humildade, entender? Cara, a gente não sabe as coisas que a ciência sabe. E a ciência não sabe das coisas que o designer sabe. Cara, quando rola essa coisa, e voltando para o projeto Caravela, quando a gente trocou essa ideia e viu que dava para contar isso de uma maneira poética, bom, o próprio nome do projeto e o legal é que foi primeiro um codinome que a gente inventou para o projeto para começar as pesquisas. E quanto mais a gente pesquisava, mais a gente via que realmente o projeto era uma caravela. A gente vê muito das naus e das caravelas aí que descobriram, né? Abre super aspas, descobriram no Brasil, descobriram novos mundos, né? Mas e a gente vê que não existem novos mundos, novos continentes a serem descobertos, assim, agora. Mas existem sim trocentos novos modelos mentais, novos paradigmas. Agora, com essa coisa do Covid, esperamos que tenham um residual que mude, transforme para o bem, né? Então a gente vê que quando a gente consegue unir essa coisa do design, esse olhar diferente, com essa união com a ciência, juntos a gente consegue funcionar como uma caravela que vai descobrir novas coisas. O que? A gente não sabe, é utopia. É utopia, é utopia. E a caravela, ela é basicamente isso, né? A gente transformou uma coisa que a ciência já tem comprovada, com esse diálogo com o Bruno, como potencializar isso com LEDs, como a gente potencializa ainda mais esse crescimento, como a gente potencializa e deixa uma coisa bonita. Que se a gente colocar em Los Angeles, a Lady Gaga vai tirar uma selfie com a caravela e milhões de pessoas vão ver. E as pessoas vão querer saber que diabo é isso? Ah, é um troço que limpa água. Ah, é? Como? Ah, com alga? Ah, é? Como? E aí começa. E aí começa o passo a passo. Assim. Então, o design ele entrega essa coisa quando bem feito. Né? Eu acho que o design não é endeusado, assim como a ciência também não é. Existem bons artigos, existem ruins artigos, como existem bons produtos, maus produtos. Né? Mas o bom design é quando ele fala de simbologia, quando a gente consegue, de uma maneira simples, contar uma coisa extremamente complexa. Quando a gente consegue colocar um pouquinho mais de poesia na vida das pessoas. E a ciência é isso, quando a gente consegue transformar a complexidade científica numa coisa que as pessoas, elas não vão sair um PhD de olhar a caravela, mas elas vão saber que está alguma coisa acontecendo ali. E ela quer saber o que é. E aí é o primeiro passo. E aí a gente começa a implodir o sistema, né? Não, e é muito interessante porque não é assim... ela foi feita por um motivo, né? Ela tem um porquê. Ela tem um porquê. E aí isso é o que mais move, assim. E acho que é a questão mais democrática. Ela tem um porquê e métodos de se limpar as águas, cara, tem uns montes que já foram criados há muito tempo. Por que a gente quis criar uma distopia sobre isso? Por que a gente quis transformar os sistemas que existem e mostrar que tem formas mais eficientes, formas que dialogam com um equilíbrio maior para com o meio ambiente. E acho que está muito nisso, assim, essa inquietação. Mas eu queria te perguntar, aí jogando para você a bola de novo. Quando vocês fizeram aquela pergunta se existe uma forma utópica de limpar as águas, vocês esperavam o quê? E como que foi, uma vez que a gente começou a conversar, porque agora vocês têm plena convicção e plena certeza da importância que tem a ciência. Mas como você falou que tinha sido o primeiro projeto assim, que realmente uniu, né? Como que foi isso para vocês? Como que foi essa percepção? Porque muito do que a gente quer também, acho que o grande objetivo é fazer com que mais designers percebam a importância que a ciência tem. Não estou dizendo Bruno, porque eu sei de uma área, mas tem várias áreas distintas e com profissionais sedentos de transformação científica e que também tem problema de comunicação. E o design que queria produzir alguma coisa pode usar dessa linha científica ou
ambientalista para produzir projetos com um impacto mais equilibrado, vamos assim dizer. Como que foi para vocês isso? Massa, eu acho que a primeira coisa da qual expectativa a gente tinha era a gente não tinha. Eu acho que tem muito a ver com a história da caixa, assim. Pra, eu vejo muito a criatividade como é um plasma, não sei, ele é amórfico, ele não tem assim. Por isso que eu acho que a gente esperava, se a gente esperava alguma coisa, acho que não esperava, mas a gente confiava. Acho que é uma coisa diferente. A gente sabia e sabe do potencial do Bruno e do conhecimento do Bruno. Então é uma coisa legal. Você deve conhecer aquele é o Golden Circle, que é do Simon Uhum. Sinek, que Simon fala Sinek. do que Why, how é and what, né? exatamente, que fala que o mais importante ali é o Quem não porquê, conhece, né? por favor, digitem no YouTube Golden Circle Simon Sinek. É maravilhoso. Saindo da live. Depois que saíram da live. Exatamente. Tentando explicar muito rápido, ele fala, né, do como, daí o é o que, o como e o porquê, né? Então é o e o Koetsu Matsuo, lá o nosso guruzão também, ele também loucão, ele falou, ele tá certo, mas nem tanto. Ele fala que existe uma coisa mais importante do que o porquê. É o com quem. O com quem interfere tanto negativamente quanto positivamente também. Sim. Ele é ainda talvez mais importante que o porquê, assim. Pensando no exemplo rápido, tem tipo, acho que aquele chocolate, enfim, não vamos julgar marcas de chocolate. Tem uma marca de chocolate X, famosa, maravilhosa, gostoso, incrível. Daí o que que eles fazem? Fazem Qual é, cara? chocolate. Qual é? Pelo amor de Deus, não fala qual é. Depois eu mando, mas deu uma polêmica gigantesca na época, assim, que era fazem chocolates incríveis para dar em momentos de alegria, etc. Incríveis sempre nos aeroportos ali e tal, bonitos. Por quê? Para deixar o dia a dia das pessoas mais maravilhoso, mais gostoso e você dá aquilo de presente. É uma lembrança antes de ser uma coisa. É o sabor da lembrança, não do chocolate em si, né? Mas perfeito, tá tudo perfeito. Seguiu ali absolutamente tudo. Mas o com quem eles descobriram que grande parte do cacau extraído por eles era trabalho escravo. E eles alegaram que não sabiam, etc e tal. Enfim, acabou com a reputação da empresa. E o contrário também eu acho engraçado. É tipo, putz, Bruno, vamos fazer um rolê hoje. Ah, cara, vamos fazer um rolê para discutir sobre esses. Putz, não, tô aqui com um problema, sei lá, tô aqui em casa, tô de boa, tô com preguiça, alguma coisa assim. Mas, porra, Bruno, vamos lá, faz um tempo que a gente não se vê. Putz, é tipo real hoje, não tô legal. Bruno, é o seguinte, eu tô com o Bonovox aqui no carro, cara. Pô, o cara desce, o cara não quer nem saber o que quer, entendeu? Desce, só vai, vamos fazer. Qual que nós vamos fazer mesmo? Então eu É. acho que tem um pouco disso. Eu tô com o Bill Gates aqui no carro, então eu tenho com quem ele é o bom para os dois lados, assim. Ou melhor, ele é bom e pode ser o ruim, né? Então, cada vez mais a gente tem acreditado nisso. E quem passou esse conhecimento pra gente foi o Edson, assim, por cento do com quem. Acima até do porquê. Porque o com quem ele já carrega o porquê. Sim. Então, a gente brinca com a nossa história do baile funk, etc e tal, mas ali deu pra ver a sintonia. E ali a gente já viu, a gente já conheceu a pessoa. E antes de ser um puta cientista, você é uma pessoa fantástica. Então, eu Obrigado, acho cara. que isso que é legal. É o com quem, o que que a gente vai fazer, cara, não importa, não importa. Eu acho que isso que é legal. Quando você pega empresas, pessoas, etc. Cara, é só de falar, quando a gente se juntou para criar um projeto novo. Depois da Caravela, Furnish e Instinto Mares se juntaram para fazer um troço novo. Aguardem. Porra, a galera vai à loucura. É. Porque eles nem querem saber por quê, porque eles já sabem mais ou menos o que a gente vai fazer. Não importa como, nem puta, material a gente nem quer saber, a gente já sabe por quê. Só do fato de a gente saber com quem, todo o resto já é o efeito da gota ali, né? Mas precisava ter um primeiro, né? Vamos assim dizer. Exatamente. Precisava ter um Exatamente. primeiro. Total. E aí Total. acho que isso faz uma grande diferença, assim, e eu vejo, é uma dificuldade muito grande do cientista receber, por exemplo, uma ligação dessa. Então, de alguém que tem interesse em construir uma coisa diferente, em querer solucionar um problema.
Cara, é muito difícil isso acontecer. É muito difícil isso acontecer. E isso é um problema da estruturação da ciência brasileira, não a ciência no mundo, mas da ciência brasileira. É, e da visão, na verdade, que nós temos muito limitada do que é fazer ciência e do potencial de transformação que isso tem. Nós sabemos, tarará, mas é aquilo. E até trazendo um exemplo do que o Lucas tinha falado. O Lucas falou assim, na nossa infância, a gente lia bastante e tinha um momento que a gente percebia que a leitura, ela dificultava a relação que a gente tinha com as pessoas. As pessoas achavam a gente chato, porque a gente comentava sobre coisas, tarará. E aí foi a percepção de que a leitura, ela é para nos aproximar das pessoas, não para nos afastar delas. E a gente vê isso na ciência, assim, quanto mais formado você está, mais afastado você está da realidade social. A Carla Carvalho foi a primeira, comentou ali, Caravela é top. É, e ela percebe, cara, a Carla é física nuclear, tem acelerador de partículas no laboratório e produz coisas incríveis, mas que o universo fora da ciência não conhece ainda. Então tem uma coisa a gente desconstruir aí nessa conversa toda. E eu acho que encanta muito quando a gente traz um projeto com muito embasamento e que a gente tem esse comportamento de insatisfação completa, sabe? E a gente sempre querer melhorar, sempre querer melhorar. Mas e quando vocês experimentaram, essa primeira conversa que a gente teve do projeto Caravela, e acho que a questão, cara, é muito inédito, né, o que a gente construiu e teve uma repercussão bem interessante, Enorme. né? Enorme, enorme. E vale a pena a gente conversar um pouco disso. Super. É que foi muito lindo, eu acho que real, todo o começo de forma muito natural, como tudo aconteceu, assim. Só voltando um pouquinho, eu acho que essa coisa de humildade, respeito e confiança que aconteceu das duas partes, assim. Tinha coisa que a gente não sabia absolutamente nada, confiamos 100% no Bruno, coisas relacionadas a design, forma, produção. Bruno, legal, tá bonito, não entendo, maravilha, gostei. Então, mas isso que é importante, eu acho que é o respeito, e é o respeito na hora de comunicar. E cada vez mais eu vejo que o conhecimento, quanto mais você vai sabendo sobre coisas, né, você vira o chato, que sabe de tudo, e é errado você se sentir o chato, né? Muito. Então, eu deveria ser o contrário, né? Se você não sabe, daí você deveria, putz, talvez eu precise ler mais, né, para entender um pouco mais. Mas, infelizmente, acho que principalmente no Brasil, isso é visto com outros olhos. Mas vamos mudando isso aos poucos. Estamos implodindo. Estamos no Brasil, então estamos implodindo. De certa maneira, a gente está. Mas isso foi muito legal e muito insana a repercussão que a Caravela teve e tem. A gente lançou ela como um conceito. Caravela ainda é um conceito. A gente está em fases aí que existe muita busca, só que a gente real quer que o lançamento dela seja redondíssimo, justamente porque a gente acredita e sabe que quando ela lançar vai existir uma frota aí de caravelas pelo mundo. Então, uma das coisas super legais, logo que a gente lançou, teve um grande interesse da prefeitura aqui de Curitiba, que falaram pra gente, só avisem quando vocês estiverem, vocês podem testar em todos os lagos aqui de Curitiba. É um relacionamento ótimo com o prefeito, um relacionamento ótimo com a Secretaria de Meio Ambiente aqui. O Bruno veio aqui com a gente para apresentar para a secretária, foi uma coisa incrível, foi muito legal. A gente vê o interesse que eles têm mesmo. E essa abertura. E a gente vê que quando a gente está falando... muito legal de falar de design de ciência, porque sempre quando a gente está numa mesona grande, isso aconteceu já algumas vezes com a gente, lembra? Quando a gente está numa mesona grande, às vezes vai ter um publicitário que está ali pensando mais no visual, no potencial publicitário daquilo, que tem. E é importante que tenha também, de falar de uma mensagem, etc. Mas ali no grupo também vai ter alguém que, putz, é aquele cara falando que chegaram a design esquisitos, com as roupas esquisitas aí e tal. Mas, porra, esse cientista tem coisa fundamentada, vou escutar ele. Então, é o que a gente fala muito de projeto blindado. A gente sabe o que é aprimorar, a gente sabe que é um projeto extremamente aprimorável ainda, mas ele é um projeto muito blindado, tanto em termos de design quanto em termos científicos dele.
E isso a gente viu que o resultado é incrível. Por indicação do Centro do Brasil Design, a gente escreveu num prêmio de design, de Eco Design, que é o maior prêmio de Eco Design do mundo ainda, que é o TIA. E ganhou, foi um dos 10 projetos do mundo que ganhou. Foi um negócio insano. Foi assim Realmente, surpresa. foi o único projeto das Américas que ganhou, né? E tiveram inscrições no mundo, tive mais de 5 mil inscritos e 10 ganharam. E é muito louco imaginar que o negócio que saiu do baile funk, né? Não sei eu acho muito legal de voltar a essa origem, porque às vezes as pessoas têm essa visão, as pessoas pensam na Furf como tipo, porra, os caras são mega multi-premiados, não dá nem pra conversar com os caras. O cara é um cientista com PhD, o Diabo A4, crânio, cara, não vou nem conversar com ele. Põe um funk pra você ver. Põe funk, põe Põe um funk. A gente tinha que fazer um evento, então, o evento já tá marcado. De design e ciência, maravilhoso. A trilha sonora já tá feita. Então, acho que tem essa coisa, a origem, ela não é. Ela teve resultados e vai ter ainda. A gente recebeu convites surreais que a gente nem pode falar ainda, mas tem resultados gigantescos e teve resultados épicos. Coisas assim, tipo, Nossa Senhora, que surpreendeu a gente. A gente sempre acredita na utopia, mas foram conquistas que aconteceram muito rápido, uma repercussão muito rápida é, e muito positiva. Então foi um negócio surreal, um negócio épico. Só que o nosso encontro, ele não foi um troço formal, não foi uma coisa que o por obséquio, o querido PhD Bruno, gostaria de conversar sobre. Não foi, é essa troca que é tão importante, assim. Às vezes as pessoas falam, putz, eu tenho receio de conversar com um cientista. O cientista também, putz, tem receio de não ser descolado para conversar com um designer. Cara, são seres humaninhos. E quando a intenção é a mesma, as coisas fluem, elas realmente fluem. E a gente é prova disso. A gente tem nossas diferenças, a gente tem as nossas similaridades, que são muitas, mas acima de tudo, de volta, a gente tem o respeito, e admiração. E sabe o que até o limite que o outro consegue ir, até aquele momento, né? Porque depois esse limite expande, mas e respeita isso e quer expandir junto. Então isso que é muito legal, isso que é muito rico, assim. E aí é a coisa bonita dessa relação. Por isso que a gente sabe que a ciência tem ali muitas e muitas, muitas respostas. E o design, ele quer dar essas respostas. Existe um glamour, assim. E Vou positivamente... até te interromper que eu quero dar um Claro, por exemplo, favor. cara. E que, para mim, o Projeto Caravela é o exemplo, assim, bem vivo dessa junção e que materializa muito que muita gente deve estar se perguntando, cara, mas o que que isso significa? Por que que... Então o design foi só a capa de uma técnica? Tarará? Não, não. Foi bem distinto. O projeto inteiro ele é uma junção inédita de várias técnicas, tanto científicas quanto de design. Então, eu achei incrível assim, para o pessoal ficar bem a par disso. Assim. Então, a ideia é uma embarcação que tem uma tela que cresce alga nela. Essa alga purifica, em simbiose com bactéria, lagos urbanos e ambientes hídricos. E aí tem uma problemática, que foi muito, vamos fazer em Curitiba, por conta de toda uma pegada da nossa origem, de Curitiba, o escritório da Furf, essa atuação, essa importância toda de Curitiba ser uma cidade com potencial verde, com potencial de inovação, de cuidado com o meio ambiente. É uma das capitais, foi tida como capital ecológica do mundo por conta desse comportamento. Mas Curitiba não venta. Então, o lago em Curitiba, onde a gente queria colocar, não venta. Então, tem um problema científico muito grande. Venta muito pouco. Então, para que as algas nessa estrutura fizessem fotossíntese, precisava ter algumas condições. Nutriente na água, que estava em excesso e é o que a gente quer tentar limpar. Luz do sol, que Curitiba, além de ser um lugar que tem muita neblina, fica sempre muito nublado. Então, a presença do sol, de dias de sol, na capital de Curitiba, é menor do que em outras capitais. Então, a exposição de luz é problemática, a exposição de vento é problemática, que impediria com que a água tivesse turbulência
e a alga fizesse fotossíntese. Então, e eu lembro que vocês falavam assim para mim, Bruno, coloca pra gente tudo que é importante pra gente solucionar. Joga todos os problemas. Cara, eu falei do vento, eu falei que precisava ter turbulência, eu falei que o negócio precisava agitar de alguma maneira para ter troca gasosa da superfície, um monte de coisa. E vocês falam, cara, então a gente vai criar e depois a gente manda o esboço, a gente volta a conversar. E eu fiquei nessa assim, cara, o que vai sair disso? Eu não tinha a menor ideia do que ia sair, de que forma ia ter, como que ia estruturar. Eu pensei, juro pra você, tá? Eu confesso que eu pensava assim, eles vão sacrificar alguma coisa. Alguma parte de dentro dessas premissas vai ser sacrificada. Porque é muito difícil criar um projeto que a gente contemple tudo que eu estava falando ali. Cara, não era fácil, porque é realmente muito complexo. Acho que por isso que o Projeto Caravela teve essa premiação mundial, teve essa exposição tão grande, tão rápido. Então, é lembrar até a professora Carla, ela representa o Brasil também dentro do escopo do BRICS, do Acordo Econômico BRICS, e levou o Projeto Caravela e foi tido lá como um dos 3 melhores projetos para se limpar as águas do mundo. Então, teve uma escala, e isso foram 2 meses e pouco antes, depois da gente ter anunciado o projeto. Então, foi uma repercussão bem rápida. Mas eu lembro que eu fiquei assim, cara, o que será que vai vir? Eu nunca tinha feito um trabalho com design, juro, nunca tinha realmente parado para pensar na importância e no potencial que o design e que o designer tem de transformar problemas que a gente estuda dentro da ciência. Se o designer tivesse pensado algumas coisas antes, certos problemas que publiquei no meu último artigo, eu não precisaria publicar. Não existiria esse problema. Então, assim, foi muito esse exercício. Então, essa primeira experiência foi impressionante. E aí chegou a caravela. Chegou o protótipo. Cara, e aí, simplesmente, vocês solucionaram todos esses problemas. Claro, a gente botou o LED para compensar a luz, a gente falou qual material a gente vai botar na caravela para impedir com que a luz do sol absorva mais radiação do que necessário. Então, como que a gente... Todos esses equilíbrios bem democráticos. E aí veio a caravela com uma forma de velas linda, maravilhosa, poética, que parece um barco caricato, aí no outro ângulo é uma gota d'água, daí volta para o barco caricato e toda essa estrutura que eu fiquei assim babando, falando, cara, como que agora o projeto dialoga com poesia e tem uma expressão escultural que eu nunca imaginei que fosse ter, e além disso, hiperfuncional. Porque aí o problema de vento que existia, a gente potencializou, vocês conseguiram potencializar um vento de baixa escala que não faria troca gasosa, agora faz. Agora faz. Então você teve um aprimoramento científico mesmo da técnica. Cara, foi muito legal. Isso é algo que eu não tinha visto, não tinha imaginado ser possível. Aí quando você vê a caravela resoluta, com a sua forma-função, cara, o crescimento foi orgânico, em uma forma-função bem excelente, e que a gente ainda, depois que chegou nessa excelência, não ficou satisfeito. Isso que foi incrível. Foi assim, tá, ele é lindo, ele é funcional, mas e aí? O que está faltando? Tem como melhorar ainda? E aí isso que eu achei incrível, e que eu gosto muito de falar, até a Fê estava na live grande, mobilizadora dessas ações de cuidado com o mar no Brasil, mas tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Perfeito. Onde os 17 objetivos e que pautam, na verdade, eles não são balizadores, eles são estruturas, eu penso nelas como um corredor cheio de portas que você pode abrir todas elas ou não. Então você pode caminhar num projeto e querer abrir uma porta só, você pode caminhar num projeto e querer pautar todos os objetivos do desenvolvimento sustentável num único projeto. E foi o que a gente tentou fazer, esse exercício de inquietação e de insatisfação constante sobre o que a gente estava fazendo. Então, um projeto ele limpa as águas, se ele limpa as águas, ele ajuda no equilíbrio ecossistêmico do ambiente terrestre. Se ele faz isso, ele diminui efeito estufa, gases de efeito estufa, emissão por ambientes naturais. Junto com isso, a população que antes andava num lago, ou ao redor de um lago contaminado, hoje anda ao lado de um lago que tem uma estrutura que purifica e tararará.
Então as pessoas têm uma outra relação já com esse ambiente. Então você começa a dialogar em vários níveis que eu não tinha imaginado. Então, quando eu vi, chegou o projeto e a gente continuou refinando ele, e eu via que vocês não estavam satisfeitos com ele, eu ficava muito feliz. Porque eu falei, cara, ainda dá para melhorar essa questão. Aí vocês, não, vamos melhorar então. Ah, mas vamos fazer. Aí vocês traziam mais ideias. E a gente falou, cara, esse projeto vai ficar incrível. E o que eu percebi é que o projeto Caravela, na estrutura que ele foi formada, ele não é um projeto. Ele é uma plataforma de projetos. Ele é uma Super. plataforma onde a gente pode expandir para diferentes ambientes, para fora da água. A gente pode botar no mar, a gente pode fazer submarino, a gente pode fazer aéreo. Então tem trocentas formas que a gente pode atuar. Uma plataforma que dialoga entre o design e a ciência, onde a gente pode atuar em diversos impactos ambientais e sociais que acontecem na sociedade. Então, cara, eu só tenho a agradecer essa junção toda que a gente fez, sabe, Rodrigo? A gente que agradece demais. Uau, meu, é muito incrível essa forma de atuação, assim. E quero fazer mais e mais perguntas, tá? Uma outra pergunta que eu queria te fazer é frente a essa realidade pandêmica que a gente está. Então, por que eu te pergunto isso? Já tem estudos mostrando o elevado impacto ambiental que vai existir, que está existindo por conta da pandemia, numa maior produção de lixo. Lixo descartável, oriundo de deliveries e coisas do gênero. Como que você enxerga o potencial do designer para solucionar esse tipo de problemas que vão vir decorrentes da pandemia? Nossa, zilhões. Zilhões. O que está acontecendo? O que a gente vê muito é que as pessoas estão começando a olhar com outros olhares para outras coisas. E outras viraram normal e que é o delivery. O delivery já saiu matéria na Wired, já saiu matéria em um monte de negócio falando do impacto. É absurdo o que está acontecendo. Mas o que existem cada vez mais coisas para o designer fazer, designer de produto. Mais coisas para o designer de produto fazer, porque é sempre lembrar que tudo que a gente faz, o designer de produto, ele tem um grande impacto. Esse impacto pode ser negativo e pode ser maléfico, ou ele pode ser benéfico, né? Então é sempre, sempre, sempre ver o que está sendo feito de mal em larga escala e ver qual que é uma resposta que possa ser feita igualmente em larga escala. A gente não pode ser tímido. Eu sou muito nerd, eu sempre imagino que o que está acontecendo é tipo um exército de orcs, assim, do mal, que está chegando assim na Terra. A gente não consegue, na Terra-média, obviamente, a gente não consegue combater um exército do mal sendo tímido e com ações individuais. Por isso que a gente precisa se juntar. Então, Perfeito. Uau. eu acho que o que Gostei dessa. eu acho que a gente precisa criar um exército do bem. Então, o que o design pode fazer na frente dessa pandemia? O design não pode fazer nada. Nada. Mas se ele se juntar com a ciência, se ele se juntar com a arquitetura, se ele se juntar com e-commerce, se ele se juntar com outros modelos mentais, aí ele consegue criar uma coisa diferente. E isso daí é massa. Então, sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente é um mero hobbitzinho na frente de um exército que está chegando. A gente vai morrer. É muito nobre, é muito lindo, mas não vai ter um impacto. Para ter um impacto nesse mal gigantesco, um mal em larga escala exige uma resposta em larga escala, ou bem em larga escala. Então, a gente cada vez mais, menos individualismo profissional desses reinos que eu tenho falado, que a gente defende tanto, e sim abrir, expandir absolutamente tudo isso. Aí sim. Então, isolado a gente não consegue fazer nada. Nem a ciência não consegue fazer isolado nada. A medicina isoladamente não consegue fazer nada. Então, junto a gente consegue criar coisas épicas. E a gente precisa criar esse E exército. vocês veem isso acontecendo no mundo do design? Designers de linhas diferentes dialogando para a construção disto? Ou uma busca, mesmo assim, orgânica dos escritórios procurarem esse tipo de multidisciplinaridade para atuação? Muito pouco. É mesmo? Muito pouco. Muito pouco. Mas a gente sente que está mudando. É,
mas muito pouco. Principalmente do... porque a gente é um escritório muito novo, a gente é muito novo. E principalmente mais antigos, a gente vê que é mais difícil, é mais lento um processo, assim, essa assimilação. Porém, com os nossos cursos do Centro Europeu, quando a gente é professor, convidado em universidade, como resultado dos TCCs, como resultado dos projetos que os alunos têm feito, e a gente dá muita ênfase, né, Bruno, nas ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como resultado, a gente vê que essa geração que está vindo, essa a gente está muito otimista. Isso está muito legal. Hoje a gente vê pouco essa mudança, pouco desse interesse, por N motivos, muitos eu nem conheço, mas esse é o fato, né? O fato é que muito pouco, muito pouco. Porém, dos alunos, é notável e é gigantesca a diferença que tem acontecido. Não sei até que ponto a gente influencia até outros alunos, etc. Não sei, é o zeitgeist, o que está acontecendo, é o mundo que está pedindo por isso. Mas de jovens designers, de jovens alunos, aí, pessoal que está na universidade agora, deles a gente tem visto uma mudança legal. E É isso está mesmo. acontecendo, e isso está A nova mudando, isso está geração. mudando. Exatamente, isso está legal. E como que alguém consegue hoje encontrar vocês para aprender um pouco mais na prática e a ação de vocês e a construção? Para fazer parte aí dessa construção com vocês, por exemplo? Como que o pessoal tem que fazer? Maravilhoso, tem que entrar em contato de alguma maneira. A gente tem curso no Centro Europeu, aqui em Curitiba hoje. A gente disponibilizou algumas ferramentas de inovação através de um curso online, que a gente disponibilizou gratuito até o dia 25 agora. Tem mais 4 dias só para as inscrições, mas quando se inscreve tem 60 dias para completar o curso. E no próprio curso, embora ele já seja gravado, as aulas, a gente sempre responde dúvidas, responde e-mail, responde coisas. E é sempre assim, isso que é legal, a gente está sempre de portas abertas, né? Demais, assim. Então, isso é uma coisa muito legal, a gente recebe com uma certa frequência, assim, ideias malucas, invenções loucas, assim, e a gente ama isso. A gente ama ideias, a gente ama ver o que a gente pode fazer. Mesmo que a gente não possa naquele momento ajudar de uma maneira, a gente ama construir pontes também. Porque a gente conseguir construir uma ponte, a gente super ajuda. Então, bom, por aqui, pelo Instagram, por e-mail, nos nossos cursos, pessoalmente, por telepatia, a gente está testando também esse novo sistema. Tem funcionado, não? Tem funcionado às vezes, o sinal aqui está um pouco baixo, assim, ultimamente. Muito ruído, né? Tem ainda muito ruído aí. Exatamente. Cara, Isso que é legal, isso que é legal. é, Essa não, e Diga lá, acho que diga lá. vale contar dessa primeira experiência aí que a gente fez no curso lá no Centro Europeu, que tiveram, dos menos de 10 alunos que nós tivemos, 2 prêmios internacionais nessa construção. Exatamente, Então, acho que exatamente. vale comentar um pouco sobre o porquê que vocês acham que esse curso fez uma diferença, faz uma diferença na formação do novo design. E, na verdade, a percepção a materialização de que essa técnica causou um impacto verdadeiro no universo do design, né? Trazendo 2 prêmios internacionais para o portfólio aí do curso. Super. Eu acho que a coisa mais legal é que a gente, desde o começo, desde que eu e o Maurício, a gente estava estruturando o curso, é, o nosso princípio era muito cocriação, por isso a gente conversava muito com os professores e a gente sempre apostou no transdisciplinar. Então, qual a importância disso no mundo do design? Eu, real, não sei e não me importo. Eu quero saber o real impacto do mundo, assim. E isso que eu acho legal. O mundo do design não precisa de fazer burburinho dentro do mundo do design, né? E o legal do curso, a gente chamou Bruno. Eu acho que só de falar do corpo do docente, só de falar o com quem é o legal, né? Um cientista maravilhoso ensinando sustentabilidade. Não é um designer falando de sustentabilidade, é um cientista falando de sustentabilidade. A gente esteve falando de história, a gente sabe da importância de contar história, a gente conta as histórias dos nossos produtos, etc. Mas então a gente teve quem estava contando, ensinando a contar histórias, quem era um diretor de cinema, o Bilha, fantástico, que é dono de uma produtora
de filmes aqui em Curitiba. Então, a antropologia é trazer essa pluralidade, feito com um antropólogo, o Henrique, fantástico. Então, isso que foi legal, a gente trouxe essa pluralidade e já mostrou para eles, os professores já são diferentes, é com eles que a gente está co-criando, que é diferente de uma universidade de design, que 99% dos professores são designers. Que Então, diferença, né? exatamente, eu acho que essa foi a principal diferença, essa pluralidade e o respeito de outras áreas. Uma das coisas principais, a gente deu muita ênfase nas ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ou seja, você pode criar o que você quiser. Essa era a missão do TCC ali, contanto que atenda pelo menos uma ODS. Simples assim. Simples assim. E daí a gente começa a questionar, é um briefing tão simples. Imagina que louco se todas as universidades do mundo, os TCCs de design, tivessem isso. Ó, você pode continuar fazendo o que você faz. É uma universidade pautada em móveis? Beleza, incrível. Atenda uma ODS. Só isso. Cara, Deu é um ser exercício tão simples. tão simples, né? É tão É simples. simples. Assim, e acho que traz uma paz para quem produz, né? Saber que os seus projetos contemplam e contribuem com a promoção da sustentabilidade do planeta. Uhum. É tão puro você querer produzir algo dessa forma. E é aquilo que a gente conversou, assim, é tão fácil você dar uma outra cara para o teu projeto e fazer com que ele contribua com esse ODS. É um exercício de 15 minutos, de pensar 20 minutos, realmente pensar como que o meu projeto pode melhorar, como que eu posso fazer com que ele seja mais justo e ele dialogue com essa injustiça que existe no planeta. Então, eu acho que um exercício para que quem está acompanhando perceba, assim, se você quer, por exemplo, fazer a sustentabilidade no teu projeto, se você quer reduzir desigualdades entre gêneros, tenha 50% mulher no teu corpo de produção. Ele já tem, né, já tá dizendo que para esse teu funcionamento você quer que 50% seja do outro gênero, que sofre trocentas formas de desigualdade. Então, como é que a gente vai trabalhar nisso, né, ao longo do tempo? Quais são as melhorias? E essa é uma questão interessante. Os ODSs, eles não são vamos dizer, o resultado final da sustentabilidade. Eles nasceram, já tinham objetivos anteriores, objetivos do milênio, e agora são os objetivos do desenvolvimento sustentável. E eles ainda não contemplam todas as desigualdades que tem no planeta. Então ainda tem a necessidade de a gente rever isso ao longo do tempo. A gente realmente perceber se isto está sendo sustentável em que escala de tempo? Em 5 anos, em 10 anos, em 30 anos? Tua empresa, a tua atuação, ela é sustentável, ela contribui com 7, 8, 10 objetivos do desenvolvimento sustentável. Hoje, mas daqui 5 anos, o teu projeto pode ser reduzido para 3 ODS. Porque a escala de impactos que isso chega pode ser numa outra proporção. A Lu escreveu: as disciplinas diversas do curso fizeram muita diferença para esse resultado fantástico. E foi realmente. Acho que eu lembro da minha pressão individual, assim, o que eu vou falar para o designer. E acho que a percepção mais para um curso de especialização em design, eu acho que o mais incrível e a percepção que a gente teve nos alunos naquele primeiro ano foi a diferença de idades e que faz com que o processo de educação seja bem diferente. Então, tinham pessoas que nunca tinham ido para a faculdade e tinham pessoas que já tinham mestrado. Assim, idades para isso, idades para estar fazendo doutorado na mesma sala. Então, como que você vai dialogar, por exemplo, sobre uma disciplina, no meu caso em específico, né, de sustentabilidade, de meio ambiente, e das pressões, dos impactos que o sistema traz para pessoas que tiveram formações tão distintas? Como que você faz para materializar e sensibilizar todo mundo, né? E esse exercício, ele traz, bom, para mim, ele trouxe um ganho muito grande na percepção de que o sistema educacional pode ser mudado, a gente pode alterar ele para que mais pessoas, e assim, a percepção de que
teve a menina de 17 anos, teve a menina de 30 e poucos anos, que tinham eficiências na produção muito próximas. E você fala assim, cara, mas como assim? Uma não teve tanta base? Como que isso é possível, né? Como que a gente pode, no processo de educação, trazer essa inquietação dentro de cada profissional? Cara, eu só tenho a parabenizar, na verdade, a forma de vocês agirem, a forma de vocês trabalharem. É um convite, é um convite para a poesia. É um convite para trazer significado para a tua vida, assim, sabe, Rô? Eu penso muito nisso. Desde que a gente fez o projeto, desenvolveu o projeto, muito da minha vida mudou. Muito da minha percepção sobre formas de atuar e de transformar a sociedade vieram da ótica de vocês. Então, eu particularmente só tenho a agradecer, fico imensamente feliz de ter você aqui hoje, cara, além de ser um profissional inspirador, além de ser um designer super renomado, além de ser comendador, que nós nem falamos disso ainda, mas é uma das consequências, tanto você quanto o Rodrigo receberam, o Maurício receberam a Comenda da Luz de Pinhais de Curitiba, com todo mérito, e é tão difícil ter alguém assim com tamanho impacto e expressão internacional e mundial, vamos assim dizer, numa conversa tão informal e tão gentil. Então, eu queria te agradecer de toda forma por essa nossa conversa aí. Realmente é... Eu que super agradeço por tudo. Eu agradeço ao Lucas por ter apresentado a gente. Agradeço aquele baile funk maravilhoso. Mas eu que agradeço. Eu acho que essa troca é legal e foi uma expansão gigantesca que não teve mais volta. E não é para ter. Eu acho que para ninguém assim. E essa coisa de a gente conversar sempre informal, sempre leve. A gente é formal quando precisa ser formal, mas sempre leve. É engraçado que pra gente não tem como ser diferente. Não é muito natural. Então, de novo, eu acho que vou fechando o ciclo, assim, é muito da natureza isso, é muito da natureza. A gente olhar para ela, ver o que acontece ali, é o mútuo, não existem clubinhos na natureza, eles isolados. As coisas acontecem ao mesmo tempo, então em harmonia, elas têm harmonia, têm o equilíbrio dela. Então é essa leveza que a gente tenta trazer de forma mega orgânica, mega real, assim, natural. Pra gente não tem como ser diferente. Pra gente é contra o... Eu até conversando de novo com a minha namorada sobre isso ontem. Sobre como a gente fala, puta, aí, sei lá, você ir pra praia, você ir pra, sei lá, que aonde quer que seja, hoje a gente conhece como um escapismo, né? Tipo, putz, estou precisando de um escapismo. Desparecer. Exatamente. Só que quando você tá lá, você percebe que, bem, na verdade, é lá que você se encontra. Lá que você está em contato com a natureza, você está em contato com o teu eu de verdade. Então, bem, na verdade, o teu escapismo é quando você está vestindo máscaras e sendo um personagem, está dentro de uma bolha diferente, né? Então, eu acho que a gente vive no escapismo quando a gente está na frente do computador, não quando a gente está numa cachoeira, Perfeito. né? Então, vamos mais para a cachoeira quando isso tudo acabar. E essa transdisciplinaridade, é conversar, eu acho que e ignorar também a ideia que existe até a ideia de transdisciplinar, não existe disciplina, existe o ser humano e existem pessoas. Então, vamos criar com seres humanos que têm conhecimento, que é só assim com essa troca a gente cria. Você é inspirador. E o Maurício, eu queria tanto... Eu vou trazer o Maurício também para conversar, porque vocês dois são fantásticos. Rô, tenho aqui 1 minuto para acabar a segunda live aí, a segunda parte. Eu queria te agradecer de novo, cara, imensamente por essa conversa. Obrigado pela tua disposição. Conversa longa. Eu vou deixar... Bom, eu vou adicionar, agora vai estar no Instagram. Eu vou colocar no YouTube depois e vou deixar disponível no site da Infinito Mari, que as pessoas conseguem ver teu endereço, saber as informações também. Show. E é legal que a gente crie esse movimento forte junto. Maravilhoso. O exército do bem.
Exatamente. Rô, obrigado de verdade, cara. Espero que todo mundo Beijo. esteja bem aí na pandemia, e que todo Vocês mundo também. esteja se cuidando. Fique bem, vamos conversar e novas ideias, vamos desenvolver novas coisas, tá? Sempre. Beijo pra Lu, Cara, beijo pra Estelinha. Até. valeu. Fiquem bem. Obrigado. Um beijo, cara. Obrigado, Valeu, obrigado a Zóio. todo mundo que